O personagem mais apelão de Star Wars pode voltar na segunda temporada de Ahsoka. Mas quem é esse personagem? E como que ele pode voltar e se encaixar nessa história? Pois é, vem comigo porque no vídeo de hoje a gente vai explorar tudo isso e de quebra repercutir alguns dos rumores mais quentes envolvendo a segunda temporada de Ahsoka. Se você quiser ficar por dentro de mais notícias quentinhas de Star Wars, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ficar bem informado nessa galáxia muito distante. Bom, a gente sabe que a segunda temporada de Ahsoka está programada para 2026. E a primeira temporada terminou com um gancho muito bombástico e que abre uma possibilidade infinita. Dentre essas possibilidades, a gente pode ter o retorno da criatura mais poderosa de Star Wars e também do personagem mais apelão da história da franquia. No vídeo de hoje a gente vai falar desse personagem apelão e mais pra frente eu falo dessa criatura poderosíssima que pode estar voltando também. Bom, Star Wars sempre teve essa mistura muito única, né, de histórias canônicas e histórias do universo expandido e agora são tratadas como Legends. São como se fossem lendas da galáxia. E dentre o Legends e o universo expandido, que seria não oficial, entre muitas aspas, a gente tem diversos personagens que são muito queridos pelos fãs. Então, vira e mexe, a gente tem um movimento dos fãs querendo que esses personagens venham para o cânone, sejam adaptados. E acho que um dos personagens mais queridos e também poderosos aí de Star Wars seja justamente Galen Marek, o famoso Starkiller do jogo The Force Unleashed, que para quem não sabe, ele foi um aprendiz secreto do Darth Vader durante a Era Imperial. E tem dois jogos, o Force Unleashed 1 e o 2, que tratam a história desse indivíduo. E eu já falei a história dele completíssima aqui nesse vídeo, então se você ainda não conhece, vai lá, assiste e depois volta aqui para entender melhor esse vídeo. Bom, e o Galen Marek, ou Starkiller, ele é vivido pelo Sam Witwer, que é o dublador do Darth Maul em The Clone Wars e Rebels, e também interpretou o filho no Arco de Mortis. Dito isso, Sam Witwer, ele não é um ator qualquer dentro de Star Wars. O cara é realmente um fã de carteirinha e entende muito do universo. Ele já chegou até a corrigir o próprio Dave Filoni durante algumas gravações deles de The Clone Wars. Então ele é um cara que estuda bastante o universo, que entende não só do personagem dele, mas dessa galáxia muito distante. É um cara realmente apaixonado. E recentemente ele deu uma entrevista falando que toparia voltar a viver o personagem, no caso o Starkiller, seja em jogo, animação ou até em uma série live action. E isso, claro, bastou para reacender a empolgação dos fãs. Ele chegou até a falar que rasparia a cabeça amanhã para reviver o Starkiller, e isso já deixou todo mundo bem polvoroso. Mas, óbvio, ele é um ator e ele tá ali vendendo o peixe dele. É óbvio que ele vai querer voltar a trabalhar com o personagem para ter mais trabalho dentro da franquia. Mas essa conversa, ela não veio num momento qualquer. Recentemente, a segunda temporada de Ahsoka começou as suas gravações. E como eu comentei, o final da primeira temporada termina com um grande gancho e dá a entender que nessa segunda temporada a gente vai ter uma temática mais mística da força. Se eu não me engano, a última cena da primeira temporada fecha com o Baylan Skoll bem ali no dedo do pai de Mortis, né? Então tem todas as estátuas ali do filho, da filha e do pai. Porém, a filha está destruída. E a gente já, né, assistindo a série e vendo o que aconteceu com a Ahsoka, que ela, entre aspas, morreu, foi pro mundo entre mundos e depois retornou, foi como se ela tivesse meio que revivido mesmo. Isso, pra mim, me dá a entender que ela é a nova representação da filha. Pra quem não lembra dos Deuses de Mortis, eles apareceram em um arco lá em The Clone Wars. Eles são, a grosso modo, a representação dos espectros da força. A gente tem o pai como o equilíbrio, o filho como o lado sombrio e a filha como o lado da luz. Eu também já fiz um vídeo falando tudo sobre os Deuses de Mortis, e se você quiser se inteirar sobre o assunto, também assista e volte aqui. E nesse arco dá a entender que o pai, ele tá pegando ali o Anakin para ser o seu sucessor, já que o Anakin conseguiu domar o lado sombrio e o lado da luz em um teste que eles fizeram. Só que as coisas acabam acontecendo e a Ahsoka acaba sendo possuída pelo filho, vai pro lado sombrio e acaba morrendo. E a filha se sacrifica e passa parte ali da sua essência para reviver a Ahsoka. E no final o filho acaba morrendo pelas mãos do pai. Então, a gente ter isso agora aqui
em live action e o Baylan está procurando algo, abre caminho para que a gente tenha uma volta dos deuses de mortes, mas eles já morreram. Então, o que está sendo desenhado? O Anakin como essa figura do pai, tendo o equilíbrio, algo que a gente viu até na primeira temporada, onde ele transita entre o lado sombrio e o lado luminoso, como Darth Vader e como Anakin, naquela visão no mundo entre mundos para Ahsoka. A Ahsoka, que já tem essa história com a filha, de ter sido revivida por ela, de ter a Morai, né, que é aquela corujinha que fica seguindo ela também, e agora ela ter se tornado Ahsoka a branca, dá muito a entender que ela vai ser essa figura, representando o lado luminoso, o Anakin, o equilíbrio, e aí a gente fica com uma parte aberta sobre quem vai ser o lado sombrio nessa história. E é justamente aí que entra o nosso querido Sam Witwer e o Starkiller. E falando do Starkiller, ele é um dos personagens mais queridos, né? Isso você já sabe. Mas você sabia que você pode ter o sabre de luz dele? Pois é, o sabre de luz dele é muito massa. Ele tem ali o Crystal Kyber exposto, ou seja, você tá com o sabre ligado e você vai conseguir ver o Crystal Kyber lá dentro brilhando. Cara, é um dos sabres mais irados que tem. Ele tem um visual muito parecido ali com o do Darth Vader e do Anakin, afinal, Starkiller era o aprendiz sombrio dele, então isso faz sentido. E você pode ter esse sabre de luz, é só você entrar na Hixforge, que é simplesmente a maior e melhor e mais confiável loja de sabre de luz do Brasil. Gente, eles estão mais de 8 anos no mercado, tem mais de 4.000 clientes, tudo com avaliação máxima no Google, qualidade impecável, atendimento sensacional também, tem garantia de 1 ano, você tem também a garantia vitalícia do Rick, qualquer problema que você tiver com o seu sabre, é só entrar em contato que ele vai ajudar. Eles são muito parceiros aqui do canal, ajudam a gente a continuar o nosso trabalho, então dá um pulinho lá, nem que seja só para você dar uma zapeada pelo site, dar uma namoradinha, quem sabe você encontra um sabre de luz ali que você gosta, e claro, você pode usar o nosso cupom que é MANDO para garantir 5% de desconto, e vira e mexe tem promoções também, e esse desconto é acumulativo. Mas voltando, e aí a gente entra em alguns probleminhas também, porque assim, lá nos jogos, o Starkiller, ele era praticamente um Super Saiyajin, ele era um Goku da vida, ele era muito poderoso, ele conseguia derrubar um Star Destroyer apenas usando a força. E esse tipo de poder, ele não casa muito bem com o que a gente tem no canon, fica muito exagerado. Então, se fosse trazer o Starkiller, a gente precisaria ter um tipo de adaptação, para ele ser menos apelão. Mas o passado dele é uma coisa bem trágica e bem interessante, que poderia até depois ser explorado em uma futura série do Darth Vader, revelando que o Darth Vader realmente tinha um aprendiz e tal. Então, existe um charme no personagem do Starkiller. E também tiveram alguns indícios, né? Alguns easter eggs que podem, claro, ser só referências, mas também podem ser dicas de uma futura aparição do Starkiller. Lá em Andor, na primeira temporada, a gente viu a armadura usada pelo Starkiller dentro da coleção do Luthen. Coincidência ou não, essas pequenas pistas visuais mantêm o personagem vivo no imaginário da comunidade, e a gente já viu que o Witwer tá muito ativo na franquia e tem interesse em voltar a atuar no live action. Então essa é uma oportunidade de Star Wars trazer de volta um personagem que já é amado pelos fãs do Legends, que pode se encaixar, claro, na história, mas eu acho, agora sendo bem sincero, que se a gente tivesse a estreia do Sam Witwer no live action, pra se encaixar aqui, pelo menos nesse contexto que eu expliquei pra vocês da Ahsoka, eu acho que tem mais chances da gente ver ele como o filho do que como o Starkiller. Porque assim, o Starkiller, beleza, ele é poderoso, ele é apelão, mas pra ele se encaixar nesse contexto aqui, eu acho que seria algo difícil. Até porque, se você acompanhou os jogos, aqui spoiler dos 2 jogos, ele morre no final, né? Na verdade, ele já morreu, e aí a gente teve um clone dele, e também ele morreu. Então, beleza, não seria nenhum absurdo você fazer um novo clone ou explicar a volta dele através disso. Mas isso é algo que a gente já viu sendo feito com o Palpatine no episódio 9. Não foi nem um pouco bem aceito pelos fãs. E eu não consigo pensar aqui uma justificativa para trazer o Starkiller. Já o Filho de Mortes eu acho mais plausível. Eu acho que talvez o Baylan pode chegar até aquele pico da montanha ali, ter um acesso ao mundo entre mundos, ou até mesmo Mortes, a gente sabe que é um lugar que fica itinerante, e tentar se tornar o filho, tentar ocupar esse espaço do lado sombrio, e aí eu acho mais fácil uma volta do filho do que uma volta do Starkiller. Eu acho que se o pessoal da Lucasfilm quisesse mesmo trazer o Starkiller, o lugar disso seria numa série live action do Vader. Você pega ali o Darth Vader entre o episódio 3, 4, mostra ali como que foram os primeiros anos dele, mostra ele
ele encontrando e recrutando o Starkiller e mostra ele tendo esse aprendiz secreto enquanto ele tenta esconder isso do Palpatine e tendo missões. Eu acho que isso é uma excelente série do Darth Vader. Hayden Christensen já falou que toparia fazer. Star Wars tá precisando aí de alguma coisa que chame a atenção. Os fãs, obviamente, amam Darth Vader, amam Palpatine, amam o Starkiller, então poderia ser legal. Já aqui na Ahsoka, eu acho que, projetando essa parte aí do Reino de Mortis, eu acho que a Ahsoka como a filha, o Anakin como o pai, e aí o Baylan Skoll revivendo o filho e tendo o Sam Witwer voltando, eu acho que seria uma bela de uma segunda temporada. E claro, tudo isso culminando ali neles libertando a Abeloth, né? Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente precisa também de uma grande ameaça aí para justificar um eventual filme do Dave Filoni, que é dito que vai unir todos os protagonistas aí de Star Wars nessa época da Alta República. Precisa então de uma ameaça à altura, e a Abeloth poderia entregar isso. De qualquer maneira, esses aqui são meus pensamentos. Claro, tudo isso aqui não passa de teoria, de especulação. Então me diz aí nos comentários o que você achou, se você acha que isso tem chance de acontecer ou se você acha que eu tô viajando. Obrigado a Felipe Bertanha, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, por serem os membros apoiadores. Obrigado a todos os membros que estão aparecendo aqui embaixo, e se você quiser aparecer também, é só se tornar um membro do canal.